Boa noite. Bom, meu nome é Sérgio Oias, alguns já me viram por aqui, outros talvez seja a primeira vez. Eu apareço de vez em quando, gente, tá? Uma vez por mês, mais ou menos, eu apareço por aqui. A direção da casa me pediu, eu sou amigo da casa, sou amigo da direção da casa, e me pediram para criar um ciclo de palestras. E como eu não me considero competente para falar sobre espiritualidade, eu resolvi criar algumas palestras do tema DPP, Desenvolvimento Pessoal e Profissional, que acaba nos ajudando, né? Você viu que na abertura a colega falou de autoconhecimento, né? É uma das palestras que está no meu ciclo, autoconhecimento. Mas hoje a gente vai falar de autorresponsabilidade. Vocês já se fizeram essa pergunta? Olha, gente, independente de, mas eu já estou com a idade e tal, e aí, não tem futuro? Vocês já se fizeram essa pergunta? Qual será o meu futuro? Então, como que você responde esta pergunta? Se você fizer essa pergunta assim, Sérgio, qual será o meu futuro? Eu vou te responder com uma pergunta, copiando Sócrates, né? Sofismo. Qual é o seu objetivo? Você tem um objetivo? Você traçou um objetivo? Então, eu gosto sempre de dar um exemplo. Na família, na família da minha esposa, né? A tia Ana. A tia Ana, ela estava com um tumor no pescoço, artrose no joelho, numa condição que não era mais tratável, não dava mais para tratar. Sabe quando a pessoa chega naquela condição que você começa a ficar em dúvida? Nossa, mas será que vale a pena? Será que não podia, né? Está sofrendo tanto? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. A tia Ana não morria. Ela decidiu não fazer a passagem. Ela escolheu que não era a hora dela. Sabe por quê? Ela tinha um objetivo. A Luana era pequena, era neta. A Luana sobrevivia financeiramente com a pensão que a tia Ana tinha do tio Clarindo. O tio Clarindo tinha falecido, deixou uma pensão para a tia Ana, mas a pensão não ia para os filhos e nem para netos. E a tia Ana sabia que a hora que ela fizesse a passagem, não tinha mais o dinheiro da pensão. Como que a Luana ia se sustentar sendo uma menina? Gente, impressionante. A Luana estudou, cresceu, começou a trabalhar, a tia Ana acho que acalmou e fez a passagem dela. E a gente tem esse exemplo na família, a gente fala isso. Como que a tia Ana resistiu? Até os médicos duvidavam, né? Nossa, mas como que ela está resistindo? Pois ela resistiu porque ela tinha um objetivo. Com esse exemplo, eu quero dizer para vocês, tenha sempre um objetivo. Não precisa ser aquelas coisas grandiosas, não. Eu vou erguer um templo, eu vou criar uma associação para ajudar as crianças. Tem objetivos, às vezes, curtos, né? No mês que vem eu vou visitar um filho, um sobrinho que está no interior. Pronto, é um objetivo. Quando os objetivos são menores, a gente chama de objetivos intermediários, que você vai indo, vai pulando como se fosse pedra num lago, você vai pulando de pedra em pedra até atravessar o lago. Tenha sempre objetivos. Mas depois que você traçou o objetivo, como alcançar esse objetivo? Você sabe? Você já sabe como alcançar os seus objetivos? Você já alcançou alguns na vida. É o mesmo caminho para todo objetivo? Para todo bolo é a mesma receita?
São caminhos diferentes. E como que você vai alcançar esse objetivo? Qual o caminho? Qual o caminho que você vai usar para alcançar esse seu objetivo? E aí uma pergunta importante. Quem pode lhe ajudar? Quem pode lhe ajudar? Veja, são perguntas importantes. Qual o meu objetivo? Qual o caminho? E quem pode me ajudar? O Chapolin Colorado? Acho que não, né? Então, quem será que pode te ajudar? Talvez não a ajuda que você pensou, né? Mas quem sabe a família? Será que a família pode ajudar? Não se for a família busca-pé, né? Então, gente, eu queria saber, alguém se arrisca a responder? Quem é que pode te ajudar? É isso. Quem pode te ajudar? Você. É você que pode te ajudar. Na verdade, com quem você pode contar assim 100% é com você. Eu costumo dar exemplos meus, porque aí eu acho que fica mais verdadeiro, né? A minha mãe faleceu tem 1 ano e meio de Alzheimer. 10 anos com Alzheimer. Chegou até aquele estágio que já estava vegetando, estava numa cama, não sabia mais o que fazia, sonda abdominal, nem porque já não sabia mais mastigar, essas coisas e tal. E o meu irmão levou, ela tirou da casa de saúde e levou para a casa dele. Como era só ele e meu sobrinho, né? Ele é solteiro, só ele e meu sobrinho, pai solteiro, tinha espaço, levou a minha mãe, e aí a família, a gente se reuniu, graças a Deus somos em 4 filhos, né? E tinha mais meu pai, então as despesas eram divididas por 5 pessoas, porque a despesa é 24 horas de cuidadora, não é barato. Mas a gente brigou. A gente brigou. O neuro que cuidava dela nos avisou que essa era uma doença que é uma doença da família, não é uma doença da pessoa. E que é uma doença que desagrega a família, porque como ninguém sabe o que fazer com essa doença ainda, todo mundo dá palpite, todo mundo tem opinião, e todo mundo quer saber. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e aí briga. Bom, passado 1 ano e pouco que a minha mãe... A gente não se falava, os irmãos, nada, ninguém falava um com o outro. Meu irmão, a questão de 1 mês e meio atrás, mais ou menos, me procurou para se aproximar de novo, falou, olha, tirei aí 1 ano de luto e vamos conversar agora racionalmente, porque a gente só conversava emocionalmente, né? E aí ele fez algumas perguntas, algumas colocações, e teve uma resposta que eu dei para ele que ele entendeu e aí acho que consertou de novo a nossa relação. Ele indagou algumas questões que eu coloquei, algumas atitudes minhas. Falou, por que você fez isso? Por que você fez dessa maneira? Por que você agiu assim? Por que você falava desta maneira ou pensava desta maneira? E aí eu respondi para ele, Milton, eu precisava meramente manter um pouco da racionalidade. E eu participo de 2 famílias. Eu tenho a família que me criou, que me botou no mundo, e eu tenho a família que eu criei. Quando eu me juntei com a minha esposa, tenho 2 filhas, eu gerei uma família. Eu não tenho condições de dar prioridade 1 para as 2 famílias. E eu tracei como objetivo de vida, prioridade 1, a família que eu criei. Que eu acho que é minha responsabilidade, até porque minhas filhas nem pediram para vir. Quer dizer, não pediram em termos, né? Pediram.
mas não precisava ter vindo na minha família, né? Poderia ter caído em outra família. Pois é. De qualquer forma, eu acho que é minha responsabilidade, né? Como o pessoal fala, né? Chega sem nada, sem dente, sem cabelo, sem roupas, sem falar, sem nada. Chega muito vulnerável. E quando eu falei isso para o meu irmão, eu falei, a minha segunda prioridade é a família que me criou. E aí, entre os meus pais, meus irmãos, minha terceira responsabilidade são os parentes, minha quarta responsabilidade, minha quarta prioridade são os amigos próximos, depois entram colegas de trabalho, e eu penso em círculos. Esses círculos vão abrindo até que eu chego no meu ponto de responsabilidade como cidadão, que aí está lá na prioridade 7 e 8, que eu, como cidadão, eu tenho responsabilidade com vocês todos. Quando eu falei isso, ele virou para mim e ele falou assim, pois é, como sou só eu e o Rafa, que é o meu sobrinho, a gente não tem, né? Ele já é largado, ele se cuida, eu me cuido. Eu não tenho a prioridade 1, porque eu não montei uma família. Então eu abracei a mãe, abracei o pai, eles são minha prioridade 1. Eu falei, é isso, entendeu a diferença? Sendo muito racional para uma causa que é emocional, você colocou prioridade 1, colocou como seu primeiro objetivo. Eu não. Por isso deu diferença de pensamento, diferença de atitude. Por exemplo, e assim, e a gente agradece, eu agradeço, vou agradecer o resto da minha vida o que ele fez. Ele foi lá, ele destruiu o apartamento dele, refez tudo, porque precisa ter acessibilidade, precisa ter banheiro especial, precisa ter um quarto separado para as cuidadoras, precisa destruir, precisa reconstruir tudo aquilo. Uma coisa que eu não faria, porque aí eu tenho a esposa, 2 filhas, eu não tinha condições de fazer isso no meu apartamento. Eu estou contando essa história para vocês, para ver se eu exemplifico a diferença de objetivo. Quando você define muito bem os seus objetivos, não tem como questionar as suas atitudes. Porque as suas atitudes serão fiéis aos objetivos que você traçou. E aí não tem questionamento. Por exemplo, os nossos políticos, o objetivo deles é cuidar da gente, não é esse? A gente não tem nem como questionar, né, gente? É o objetivo número 1, eles estão lá para trabalhar para a gente. Alguém sabe o que essa pessoa está plantando? Arroz. Arroz, né? Está plantando arroz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se tudo der certo nessa plantação, essa pessoa vai colher o quê? Arroz, né? Tem chance dela colher, dessa plantação que ela está fazendo, tem chance dela colher banana? Morango? Não tem, né? Você já sabe o que eu quero dizer com isso, né? Se o tema da palestra é autorresponsabilidade, e eu estou falando que a pessoa só vai conseguir colher o que ela plantou, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente colhe o que planta, né? Só que às vezes a gente esquece disso. E a gente começa a colocar a culpa num monte de outras situações. Ah, a culpa é do dólar, a culpa é do governo de direita, a culpa é do governo de esquerda, a culpa é do meu vizinho, é do meu parente, é do meu patrão, é do meu funcionário. A culpa nunca é dele. A culpa é sempre dos outros. Mas quem plantou o arroz pode reclamar que vai colher arroz? Não tem como reclamar. Você plantou o arroz. E agora você está reclamando porque não consegue colher morango? Da próxima vez, planta morango. Olha uma pergunta interessante. Qual o seu sonho? Em todas as fases da vida, a gente tem sempre o próximo sonho. A gente sempre tem um sonho, né?
Eu e a minha esposa, o nosso sonho é ir morar no Nordeste. Escolher alguma daquelas cidades do litoral lá, que a gente gosta muito de lá, e o nosso sonho é morar para lá. As 2 filhas já estão muito bem encaminhadas, uma já casou agora em dezembro, a outra se forma o ano que vem, e aí o nosso sonho já era até para ter sido concretizado. Que há uns anos atrás, eu não sei se vocês lembram dessa notícia, parece que lá na China alguém abriu um potinho, e parece que saiu um bichinho lá e atrapalhou o sonho de muita gente, inclusive o meu, que já era para estar aposentado morando numa praia do Nordeste. Mas qual o seu sonho? E olha só, gente, o que pode destruir o seu sonho? Porque se você tem um sonho, ele vira um objetivo, você traça o caminho, por que ele seria destruído? Por que o seu sonho seria destruído? Se você não parou para pensar nisso ainda, eu vou dizer para você o que destrói o seu sonho. Você e as suas desculpas. É a tal da autossabotagem. Toda segunda-feira eu vou começar o regime. Olha aqui, gente, 92 quilos. Toda segunda-feira eu vou começar um regime. E eu me saboto na terça. Na verdade, eu já me saboto no domingo. Como amanhã eu vou começar o regime, então hoje, pizza! Domingão, pizza. Autossabotagem. Quais são essas desculpas? Eu vou elencar algumas desculpas. Essa é uma muito comum que a gente escuta. Eu não tenho sorte. Talvez em algum momento você já pensou assim, tá? E aí eu vou dizer para você que a palavra sorte, a gente deveria arriscar do nosso dicionário. A gente deveria substituir a palavra sorte por outras duas, preparo e oportunidade. Para que as coisas aconteçam na sua vida, você tem que estar preparado. E quando você está preparado, passa a oportunidade na frente, você aproveita. Então, eu acho que a gente deveria trocar a palavra sorte por preparo e oportunidade. Qual é a outra desculpa? Não tenho tempo. Essa é bem famosa, né? Putz, não tenho tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo. Gente, você tem muito tempo. Só que eu vou falar de outra maneira agora. Gente, vocês têm pouco tempo. Não desperdice o tempo. Se você aproveitar muito bem o seu tempo, você consegue fazer tudo. Se você não aproveitar o seu tempo, não vai conseguir realizar tudo que você deveria realizar aqui. E aí tem aquela coisa, né? Ah, não fez, não aprendi, não deu certo, bate lá em cima, volta, vem aprender de novo. Qual outra desculpa? Ah, eu não tenho dinheiro. De quem é a culpa quando nós não temos dinheiro? Nossa, Sérgio, essa palestra está virando puxão de orelha. Às vezes a gente precisa de um puxãozinho de orelha. Ah, eu não tenho experiência. Vai atrás. Eu já sou palestrante há uns 15 anos, professor há 20 mais ou menos. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha muita insegurança. Então eu me oferecia para fazer o quê? Isso que eu estou fazendo aqui. Eu fui ser voluntário em um monte de lugar. Para quê? Para aprender, para praticar. E eu ouvia, como eu ouço até hoje. Acha que eu não escuto crítica? O que você vai fazer lá numa sexta-feira à noite? Você não ganha nada com isso. Doce ilusão, as pessoas nem sabem quanto eu ganho estando aqui na frente. Né? Quanto eu ganho, porque eu fui picado por essa veia do professor. A coisa que me dá mais prazer é levar um pouco do conhecimento para as pessoas. E, normalmente, quem ensina aprende mais do que quem estuda. O professor aprende mais, porque eu tenho que pesquisar, e eu acabo aprendendo mais do que vocês.
Não ter experiência não deve ser uma das suas desculpas, tá? Ah, eu não tenho idade. Essa é outra que já ouviu, né? E você ouve em todas as fases da vida. Até um certo ponto da vida, a gente dá desculpa que a gente tem pouca idade. Depois a gente começa a dar desculpa que tem muita idade. Minha filha está me atormentando para fazer aula de beach tênis. Está me atormentando. Não, pai, tem que fazer, tem que fazer. Eu, filha, um joelho já está quebrado, o ombro perdeu, eu tenho um negócio chamado ombro congelado, eu perdi um pouco dos movimentos. Ela, mas não, mas e aí? Tem a outra perna, tem o outro braço, e acho que eu vou acabar cedendo, porque ela tem razão. Estou eu criando desculpa, né? E aí o dilema em casa está assim, eu falei, se sua mãe aceitar, e a sua irmã, agora a gente vai em 4. Pronto, vamos os 4. Então está nesse dilema, porque a mais nova disse que não quer acordar cedo para ir fazer beach tênis, e a minha esposa disse que não gosta. Eu estou me protegendo nelas por enquanto, né? Eu estou me protegendo nelas. Pois é, né? Mas veja, a gente não é perfeito. Aliás, perfeito não tem aqui, né? Só lá em cima. Amanhã eu faço. Essa também é outra tradicional, né? Não, amanhã eu faço. Pode deixar que amanhã, né? Amanhã eu faço. Eu faço consultoria e visitando um cliente essa semana em Jundiaí, eu vi uma frase na recepção lá da empresa que eu achei bem legal. Não tinha o autor, estava só a frase. Falava assim, tem 2 dias no ano que você não tem o que fazer. Tem 2 dias no ano que você não tem o que fazer. É o ontem e o amanhã. Os outros dias todos você pode fazer alguma coisa. O ontem e o amanhã você ainda não tem controle. Mas todos os outros dias, que só sobrou hoje, você pode fazer alguma coisa. Talvez você já tenha ouvido falar desse tema, crenças limitantes, as coisas que nos freiam, né? As âncoras que nos levam para o fundo e tal. Gente, isso é tudo da nossa cabeça. A gente cria essas limitações. Para quem não conhece, eu vou explicar o mito da caverna, que são escritos de Platão, né? Platão escreveu uma história dizendo que algumas pessoas foram aprisionadas numa caverna. Foram aprisionadas desde criança. Colocaram numa caverna, todas elas amarradas e olhando para a parede no fundo da caverna. Durante o dia, entrava a luz na caverna, mas refletia sombras na parede. Só que refletia as sombras todas distorcidas. E aquelas crianças que foram crescendo e passaram a vida inteira na caverna, achavam que eram monstros, porque elas viam aquelas sombras distorcidas. E as pessoas que queriam mantê-las lá aprisionadas, reforçavam isso. Olha, está cheio de monstro lá fora, hein? Se vocês saírem, os monstros vão matar vocês. Não saia da caverna, não saia da caverna. Pois bem, um dia um deles se libertou, se soltou lá da corrente e conseguiu. Aí os outros, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Fica aí. Ele falou, eu vou lá fora. Não vai lá fora, está cheio de monstro. Ele falou, mas eu não aguento mais, eu preciso ir lá fora. E ele saiu da caverna. E aí ele viu o mundo. Viu um dia bonito, ensolarado, viu pássaros, viu árvores, começou a andar, viu rio, peixes, viu pessoas vivendo. E, meu Deus, o mundo é maravilhoso, e eu a minha vida inteira naquela caverna. Aí ele pensou nos colegas que estavam na caverna. Ele falou, eu não tenho direito de guardar isso só para mim, eu vou lá avisá-los, para tirá-los de lá. E aí ele pegou uma ferramenta, volta lá na caverna, solta as correntes e chama todos. Vamos, gente, vamos lá para fora. Ninguém foi com ele. Crenças limitantes. Eles acreditavam nos monstros
que iam matá-los. Mesmo libertos, eles continuaram sentados olhando para o fundo da caverna, vendo aquelas imagens distorcidas na parede. Já ouviram esse tema? Já ouviram essa frase? É do Cortella, do Mário Sérgio Cortella. Para quem não conhece, vou falar rapidinho. O Cortella disse que ele criou os filhos dele, e desde pequeno ele sempre falou para os filhos, olha, quando você tiver 12 anos de idade, ele tem 2 filhos, quando fizer 12 anos de idade, eu vou te contar o segredo da vida. O segredo da vida, para você se dar bem na vida, ter sucesso e ser feliz. Quando fizer 12 anos, e as crianças ansiosas, né? Aí chegou no determinado dia, um filho foi e acorda ele, pai, 1:01. O que é, filho? 1:01, hoje eu estou fazendo 12 anos. Parabéns, filho. O pai de manhã vai acordar, vai te dar parabéns. Não, pai, o segredo da vida. Ele falou, eu meio sonolento, mas eu tinha prometido, vamos lá para a sala, vamos, filho. Fui para a sala, chamei meu filho, falei, filho, senta. Vou cumprir o prometido. Vou te dizer qual é o segredo da vida. E a partir daí, não tem motivo para você não ter sucesso e não ser feliz. O segredo da vida, filho, é o seguinte: vaca não dá leite. Aí disse que o moleque ficou meio, como é que é, pai? Esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. As pessoas que acham que a vaca dá leite estão se dando mal na vida. Vaca não dá leite. A vaca não pega o leite e leva lá, está aqui seu leitinho, pode tomar. Não, você tem que tirar. Você tem que acordar cedo, 4:30 da manhã, ir lá no curral, amarrar o pé da vaca, espremer a teta da vaca, tirar o leite, depois isso tem que ir para uma indústria, pasteurizar, distribuir. Ou você pensa que a vaca vem dando leite para todo mundo? Não vem, não. E aí o menino entendeu, pai, estou entendendo, é uma metáfora isso, filho, é uma metáfora. Ninguém vai te dar nada, você tem que ir lá tirar. Não adianta ficar sentado esperando. Se você não fazer a sua parte, nem o cara lá de cima consegue te ajudar. Você tem que fazer a sua parte. Não é isso? De vez em quando, passamos por algumas fases onde a gente está meio perdido. Eu espero que nunca tenha acontecido com alguém, mas talvez vocês conheçam alguém que já se sentiu meio assim, meio um barco à deriva. Não sabe muito bem para onde vai, não tem objetivo, não tem caminho, né? Barco à deriva, está sem comando, né? Está meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, deixa a maré me levar. Pois bem, presta atenção, imagine que você seja o barco, e aí você tem um objetivo, que é chegar numa ilha. Eu fico olhando para o computador, está projetando, né? Tá. Você tem um objetivo que é chegar na ilha. Esse é seu objetivo. O problema é que a vida coloca, às vezes, alguns obstáculos no nosso caminho. Então, de repente, aparecem ondas gigantescas. É um obstáculo que apareceu no seu caminho. E, de repente, ventos muito fortes. Mais obstáculos e está dificultando você chegar no seu objetivo, que é chegar na ilha, né? Chuva, tempestade, e agora ficou problema, porque agora é de todo lado, nem voltar você pode mais. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou desistir, eu vou pular no mar. Não pode pular no mar porque tem o tubarão. Às vezes, a vida nos coloca nessa situação. Que você está perdido. Parece que não tem solução, parece que não tem caminho. Eu não tenho nenhuma passagem, eu não tenho uma janela para uma porta. E aí vem a frase, né? Ó, coitado de mim. Essa é a pior coisa que você pode fazer quando você está numa situação ruim, tá?
se sentir vítima. Ah, coitado de mim. Presta atenção, gente. Tudo isso poderia ter sido contornado. Porque você pode falar, a culpa é da tempestade. Antes de você botar seu barco na água, você sabia que existia uma coisa chamada tempestade? Você minimamente sabia que existia uma coisa chamada tempestade. Então é muito imprudência sua colocar um barco na água sem se preocupar com uma possível tempestade. Ah, mas a culpa é do vento. Você sabia que existia uma coisa chamada vento e que em algum momento ele pode ser forte? Mas a culpa é das ondas. Onda grande no mar tem sempre. Ah, mas a culpa é do tubarão. Tubarão também não é novidade. Ninguém foi lá e colocou esse obstáculo especificamente na sua vida. Os obstáculos, eles estão aí para todos nós. Tudo isso já existia. Todos os obstáculos que aparecem no seu caminho já existiam. Então, o que você deveria ter feito? Tem você e o seu sonho, o seu objetivo, que é a ilha. Você tem aí todos os obstáculos e desafios. O que você precisava ter feito? Criado uma trajetória. Um plano. Planejar. Não ser aventureiro e se jogar no mar num barco sem nada, sem fazer nada. Mas como assim, Sérgio? Plano? Que plano? Contra todos esses obstáculos? Presta atenção, gente. Assumir a responsabilidade e o comando do barco. De que maneira? Veja, você pode ajustar as velas do barco para se aproveitar do vento forte, né? Você pode utilizar um mapa para achar uma rota onde tem menos ondas. Você pode estudar a metodologia para ver se está previsto tempestade no período que você vai estar no mar. E você pode, inclusive, usar um repelente de tubarão. Eu nem sei se existe, mas digamos que exista. Você tem que pesquisar, pelo menos, para ver se existe repelente de tubarão. O que eu quero dizer é o seguinte. Se você vai iniciar uma jornada em busca do seu objetivo, planeje antes. Eu vou provar para vocês que quando você não planeja, dá errado. Eu queria que levantasse a mão aqui a pessoa que já saiu para fazer uma compra de supermercado, não fez a lista e chegou em casa e esqueceu. Eu quero que alguém levante a mão quem nunca fez isso. Não. Levanta a mão quem nunca esqueceu alguma coisa. Mas o que custa fazer a lista antes de ir ao supermercado? Já chegou lá no local da viagem e lembrou que esqueceu alguma coisa? Eu lembro, tem uma da minha esposa que é incrível, né? Essa é incrível. A gente vai para a praia e ela não levou o biquíni. Quem vai para a praia e não leva roupa de banho, não leva o maiô, não leva um biquíni, né? E aí fala assim, mas Sérgio, você é consultor, eu sou consultor de OIM, de Organização e Método, mas santo de casa nunca faz milagre, né? Então, gente, antes de pôr o seu barco na água, em busca do seu sonho, do seu objetivo, planeje, estude, vá atrás de conhecimento. Hoje em dia, com a internet, não tem desculpa de que você não... eu não sei aonde procurar. Porque eu e a maioria aqui, não sei se a maioria, acho que estamos em meio a meio, somos da época que para fazer estudo e pesquisa era em biblioteca, né? Levar papel ao maço e copiar o livro, né? Pois é. Hoje em dia você entra no chat GPT e fala para ele, faz para mim. Ele faz o plano para você. Hoje em dia você entra na inteligência artificial e fala assim, faz a mala para mim, de itens críticos. Ele faz para você.
E nem assim a gente cumpre. Quando a gente fala de autorresponsabilidade, eu preciso falar de autoconsciência. Resultados obtidos são diferentes de resultados desejados. Pare e pense alguma coisa que você já planejou e o resultado que deu foi diferente do resultado que você queria. Eu também tenho um na minha vida que foi assim, a festa de casamento. A festa de casamento, a gente planejou, a gente achava, ficamos 1 ano planejando festa de casamento. Gente, eu vou dizer para vocês, a diferença entre a festa que nós planejamos e o que saiu na hora foi enorme. Foi enorme. Coisas do tipo, assim, era para ter um risoles de queijo e apareceu um risoles de camarão. Ninguém pediu isso. Era para ter um risoles de queijo porque a gente tinha uma pessoa lá que não comia carne, então tinha que ter lá o risolezinho de queijo. E aí ela não comeu nada, porque não tinha nada sem... né? Coisas... Olha, tudo que podia dar errado, deu errado. O que você tem feito e o que você deveria fazer? Esse exemplo que eu dei do meu casamento. No casamento da minha filha, foi em dezembro agora, eu e a minha esposa, a gente ajudou. Também teve diferença do que planejou para o que aconteceu. Tem os imprevistos. Mas foi muito menos. Porque a gente usou a nossa experiência e a gente conseguiu evitar um monte de imprevistos, né? Fazer tripla checagem nas coisas, dobrar os meios. Por exemplo, a gente tem uma parte do meu filme de casamento que está sem áudio. Está sem áudio, o cara desligou o microfone e ficou sem áudio. Aí para minha filha, o que a gente falou? Filha, 2 microfones. Fala para a equipe levar 2 microfones, né? E o que tem a ver com autoconsciência? Você precisa entender que os resultados que você conseguiu não foram os resultados esperados por falha sua. Não é falha de ninguém. Não é o tubarão, não é a tempestade, não é a onda. É falha sua. Teve falha de planejamento. Essa é a parte mais importante da palestra. Eu criei uma analogia para facilitar o entendimento dessa autorresponsabilidade. E eu uso a matemática. Eu achei que usando a matemática ia ficar bem simples, né? Todo mundo concorda, né, que 2 mais 2 é igual a 4. Isso aí a gente aprendeu lá, hoje em dia, ensino fundamental, né? Ok. E como é que a gente aprendeu isso? A professora ensinou lá, a soma das parcelas é igual ao resultado. Então você tem uma parcela que é 2, outra parcela que é 2, é igual a 4. Todo mundo concordou? Beleza? Não preciso convencer ninguém, né, que essa conta está certa. Ok, vamos lá. Vamos ver a matemática nos ajudando. Essa é uma outra conta. Você mais o mundo é igual à sua vida. Se eu pegar você e colocar no mundo, transformou, essa é a sua vida, né? A matemática nos ensinou que a soma das parcelas é igual ao resultado. Nessa hora alguém levanta a mão e fala assim, Sérgio, não estou gostando do resultado. A minha vida não está legal. A minha vida não está boa. Como eu mudo o resultado? Gente, a matemática explica. É uma ciência exata. Não dá para mudar o resultado se eu não mudar uma das parcelas. Qual parcela aí é mais fácil de mudar? Ficou fácil de entender? Dá para mudar o mundo? Dá para mudar o mundo. Claro que dá. Todo esforço dá para mudar o mundo. Mas até para mudar o mundo, você precisa mudar você. Primeiro. E não tem como você não concordar, porque a matemática ela é exata. A soma das parcelas é igual ao resultado.
Se você quer mudar o resultado, tem que mudar uma parcela. A parcela mais fácil de ser mudada é você. Pronto. Está resolvido. Posso ir embora. Acabou a palestra. Acredite, você é responsável pelos resultados da sua vida. Pode acreditar. A sua situação de vida é fruto das suas ações, dos seus pensamentos e das suas crenças. Se a gente juntar as suas ações, os seus pensamentos e as suas crenças, é o resultado da sua vida. A não ser que você permitiu que alguém interferisse na sua vida. Porque às vezes a gente comete essa falha. A gente deixa alguém se meter na nossa vida. Às vezes, a gente comete uma falha que é tão grave, gente, e a gente comete isso várias vezes durante a nossa vida. A gente entrega uma coisa que é extremamente importante, é o mais importante, que é a nossa felicidade. A gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para aprender e ser feliz. Ninguém veio aqui para ser triste. A gente veio aqui para aprender e ser feliz. Ótimo. Aí a gente entrega a nossa felicidade na mão de alguém. Isso é muito errado. Veja, mesmo entre casais, tá? Mesmo entre casais, precisa preservar um pouco da sua individualidade, da sua autonomia. Eu sou casado há 32 anos. Desde o começo a gente teve essa combinação, olha, não fica dependente, não. Nenhum do outro. Ah, mas nós somos um casal, a gente se dá muito bem junto. Ótimo, perfeito. Em algum momento vai deixar de ser. Então, cuidado com essa coisa de deixar sua felicidade na mão de alguém. Pega essa responsabilidade de volta para você. Ação e omissão. O resultado que se apresentou derivou do que você fez ou não fez. Ação e omissão. Ou então, do que você permitiu que fizessem ou não fizessem. Tem aparecido um monte de gente. Toda eleição é assim, né? Toda eleição para presidente é assim. Antes da eleição, todo mundo orgulhoso. Não, eu voto em fulano. Não, eu voto em ciclano. Não, defende tudo, né? Aí a pessoa ganha, faz um monte de besteira, agora some. Você não acha mais ninguém que votou. Não, eu não votei, não. Não, eu não. Não, eu não. Né? Todo mundo tirando a sua culpa, né? Não, eu não. Né? Você sim. Nós colocamos aquelas pessoas lá, todas elas. Nós somos responsáveis. Cuidado com a síndrome de vítima. Né? Problema financeiro não é culpa do governo, não é culpa dos juros altos, não é culpa da crise, do desemprego e etc. Veja que eu vou na ferida, né? Eu vou bem no polêmico. É que eu sei que aqui não tem ninguém com problema financeiro, então por isso que eu falo abertamente. Né? Problema financeiro deriva de ter... Você deveria ter estudado mais, você deveria ter trabalhado mais, melhor, deveria ter trabalhado melhor para ser promovido, deveria ter empreendido para ganhar mais dinheiro, você deveria ter escolhido melhores opções de investimento, etc. Você. Problema financeiro você é o responsável. Não pode culpar o resto das pessoas por desvios de caminho que você, em algum momento, pegou o atalho errado. Né? Leis da autorresponsabilidade. Não critique os outros. Identifique as suas falhas. Enquanto você critica os outros, você está perdendo tempo de reconhecer a sua e consertar. E lembra que eu falei assim, poxa, a gente tem tempo. A gente tem pouco tempo. Não desperdice o tempo criticando os outros.
Use esse tempo identificando os seus maus hábitos. Tem uma das palestras, quem continuar frequentando, quem ainda não assistiu, que eu tenho uma palestra que eu falo de mudança de hábito, né? Identifique os seus hábitos ruins e trabalhe para melhorá-los. Não reclame, dê sugestões. Isso eu aprendi no Exército. A minha formação principal é militar, eu sou tenente do Exército, eu fiquei 6 anos na ativa, fiz administração, fiz comunicações, fiz alguns cursos fora do país. Hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa há 22 anos, sou palestrante, consultor, professor, mas no Exército eu aprendi valores bem importantes. E uma das coisas que eu aprendi lá é o seguinte: apontar problema é muito fácil. Eu quero ver dar solução. Tanto é que no Exército você não pode apontar um problema se você não levar pelo menos 2 sugestões de solução. Olha, eu achei esse problema aqui, eu achei um buraco na parede, e eu já tenho uma pessoa, se quiser eu ligo, ele vem consertar, vai cobrar pouquinho e tal. Já apresenta a solução. Porque ficar falando aqui, ó, já falei, tem um buraco na parede. Amanhã você vem, olha, tô falando de novo, tem um buraco ali na parede. Fica uma semana, sabe, nessa vitrola, nesse disco arranhado. Eu tô falando há quanto tempo que tem um buraco na parede. Amigo, vai lá e tapa o buraco. Porque apontar problema é fácil. Eu quero ver dar solução para as coisas. Não busque culpados. Busque soluções. Eu fui diretor de empresa de segurança e a gente sempre tem nos clientes sinistro. Tem roubo a banco, roubo à indústria, sempre tem o tal do sinistro, acontece. Por mais que a gente planeje e tal, em algum momento acontece. É chamado de sinistro. E aí, os clientes sempre vinham assim, pô, vai atrás, eu quero que pegue o culpado. E eu sempre perguntei, presta atenção, são 2 caminhos diferentes. Você quer que pegue o culpado ou você quer que não aconteça mais? Porque são caminhos diferentes. Se você quer que eu pegue o culpado, eu não mudo nada, não falo para ninguém que teve roubo, que teve assalto, e monto ratoeira para pegar o ratinho, sabe? Monto armadilha. É assim que você pega culpado. Não muda os procedimentos, os processos, não melhora nada e vamos esperar para ele vir de novo que você pega. Agora, se você quer que não aconteça de novo, é o contrário. Você tem que mudar todos os procedimentos. Muda as senhas, muda os horários, muda de lugar. Entendeu que são 2 caminhos diferentes? E aonde você acha que você tem um melhor resultado? Pegando o culpado ou não acontecendo mais o sinistro? Então, por isso que na autorresponsabilidade, uma das leis é não busque culpados. Busque soluções. Aconteceu, já aconteceu, é no ontem, você não mexe, já virou história. Já aconteceu. Não seja vítima, seja vencedor. Essa é uma dica bem importante. Ninguém gosta de conversar com pessoa que fica reclamando da vida. Ninguém gosta de ficar ali ouvindo ladainha. Não faça isso. Encontrou uma pessoa, olá, tudo bem? Como é que você está? Tá ótimo, melhor não... Tá ruim, tá uma porcaria, minha saúde não tá boa, eu não tenho dinheiro, estou devendo até no banco de sangue. Mas tá ótimo. E se for um chato e insistir, fala assim, mas eu estou sabendo que tá ruim, como que tá ótimo? Então, amigo, é o seguinte, deixa eu te explicar, eu estou no fundo do poço. Então, o meu melhor momento, que não tem como descer mais, daqui é só para cima. Até aí o otimismo te defende. Não seja vítima, seja vencedor. Não justifique os seus erros. Aprenda com eles. Não precisa ficar justificando. Mas eu errei, olha, foi por causa disso. Obrigado, não precisa de explicação. Só não erra de novo. Já é uma grande ajuda se não errar de novo. E não julgue as pessoas. Julguem as suas atitudes. Na verdade é assim, né, gente? Quem somos nós para julgar alguém? Você não veste o sapato do outro. Como que você vai saber se está apertando o calo dele?
Você veste o seu sapato, não é? O que impede a autorresponsabilidade? 3 coisas impedem você praticar a autorresponsabilidade: falta de humildade, medo da mudança e preguiça. Gente, preguiça é um problema sério. Quando vocês olharem os 3 tópicos ali, preguiça parece que é o menos. Não, esse, se não o pior, é um dos piores, né? Eu sei porque eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Toda vez que tem uma tarefa para fazer, meu Deus do céu, eu só não me dei mal na vida porque o meu senso de responsabilidade é maior que a minha preguiça. Então, assim, eu vou arrastado, mas eu vou. Nossa, tem que acordar. Imagina, militar, tem que acordar às 5 horas da manhã, fazer barba, botar a farda, passar, engomar. O turno tem que estar brilhando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Para um preguiçoso, isso é a morte. Só que o meu senso de responsabilidade era maior. E eu percebia que, ao fazer tudo isso, o que eu ia colher não ia ser só arroz. Eu ia colher muita coisa boa. Dica: ao reconhecer a sua responsabilidade, você poderá mudar os resultados. Então, se você admitir a sua responsabilidade, se você passar a pensar, eu sou o responsável, você pode começar a mudar os resultados. Porque se você falar que o responsável não é você, aí o outro que tem que mudar o resultado para você. E nós vimos ali, né? Quem pode te ajudar? Chapolin? Colorado? Superman? Não. Então, admita que a responsabilidade é sua, que aí ficou mais fácil. Agora você pode mudar. Porque se você falar que a responsabilidade é do outro, você tem que ficar esperando o outro. Através do autoconhecimento, você pode identificar o que está faltando. Pratique e busque autoconhecimento. Autodidata, você pode adquirir conhecimentos necessários. Tem uma das palestras que eu falo de autodidata. Vou falar algumas pessoas que se deram bem na vida e que eram autodidatas, que não estudaram. Silvio Santos, Machado de Assis, os 2 lá que abandonaram Harvard, Mark Zuckerberg do Facebook e Bill Gates do Windows. Autodidatas. Não ficaram esperando alguém ensinar eles, não. Foram atrás, foram aprender sozinhos. Mudando seus hábitos, você poderá pôr em prática a mudança de resultado. Hábito ruim, mudado, melhora resultado de vida. Com a mudança dos seus resultados, você poderá gerar, manter ou aumentar a sua felicidade. Um resumo do que nós falamos hoje aqui, então, gente. Vamos lá. De quem é a culpa? Pode passar. De quem é a culpa quando algo der errado na sua vida? É sua. Quem pode te ajudar? Você. Como melhorar seus resultados? Através da autorresponsabilidade. Agora você sabe como facilitar o seu caminho para a felicidade. Simples assim. Um resuminho simples assim, tá? Algumas sugestões de leitura para vocês, tá? Então, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, é muito legal. E O Poder da Autorresponsabilidade é um livrinho pequenininho, gente. Dá para ler em meio dia. É um livrinho de bolso, assim. Você passa no sebo, acho que ele está custando R$4, R$5. É até dó, sabe? Porque é um conteúdo tão bom, é do Paulo Vieira, e vendendo tão barato, né? Então, fica aí a minha sugestão de leitura. Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. E eu, nas minhas palestras, eu pedi autorização para um palestrante muito querido, que é o Estevão Camolese, ele me autorizou.
e eu estou plagiando ele, eu copio ele. Ele termina fazendo uma bênção e eu comecei a copiar e fazer essa mesma bênção ao final das minhas palestras. Essa é uma bênção escocesa, lá da Idade Média, medieval, e ela fala mais ou menos assim: que os ventos sempre soprem em suas costas, impulsionando-os avante, que as chuvas sempre caiam em seus campos, trazendo alimento, fartura, e que o sol sempre brilhe em seu rosto, trazendo luz, alegria, esperança. E até que nos vejamos de novo, que Deus os tenha suaves e seguros na palma de sua mão. Gente, boa noite, muito obrigado.